pregando, ou melhor dizendo, ensinando aos discípulos. Tinha toda a multidão. Você pode ler ali no capítulo 5, né, de Mateus, diz que, e chegando-se os seus discípulos, ensinava-lhes. Então Jesus ensinava aos discípulos, não era a multidão. E muitas vezes a gente se preocupa, né, porque alguns não vêm, outros não vão vir, ou alguns não se interessam. Eu até falava hoje, conhecido lá no serviço, né, ele falando que, mas as pessoas parece que quer o conhecimento, mas já quer ele revelado, já quer que entre tudo na cabeça e tudo. Mas você veja que na multiplicação dos pães, eu não me recordo qual das duas, mas Jesus, ele multiplicou pães e peixe. Aí diz, mas nem todos comeram peixe, porque o peixe é mais saboroso, mas ele dá mais trabalho, sabe? Você tem que tratar, você tem que tirar as espinhas, né? Então ele tem um cuidado maior. E já alguns acham que não, só quer só o pão. Ele fica com o pão, é bom, mas tem uma coisa melhor. E essa coisa melhor, quer dizer, não é qualquer um que está preparado, né, para se alimentar. Você não vai dar um peixe para uma criança, né, para ela comer. Você dá, mas você fica de olho. Então, assim também é Deus, né? Porventura o filho ele pede um pão, ele vai dar uma pedra? Ele ainda não está preparado para isso. Então vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graças ao Senhor pela oportunidade que nos concede, ó Deus, de poder estar na Tua casa, ó Pai, e que esta chama, ó Pai, ainda continue acesa, ó Deus, nos nossos corações, ó Senhor, o desejo de aprender mais de Ti, Senhor, de buscar, Senhor, de querer Te conhecer, ó Senhor, nós Te pedimos, revela-te a nós, ó Deus, se faça presente, ó Pai, nos ensina, ó Pai, nos guia, Senhor, nos instrui, ó Pai, nos mostra a Tua verdade, Senhor, nós queremos Te servir, Senhor, da melhor forma possível, ó Deus, e por isso nós Te pedimos, ó Senhor, revela-te a nós, para que nós possamos Te agradar, Senhor. Ó meu Pai, nós oramos, ó Deus, e Te agradecemos por mais este momento que o Senhor preparou, ó Senhor, para que nós estejamos na Tua casa, Senhor, e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém? Olha só, irmãos, eu vou iniciar a princípio fazendo, né, vamos assim dizer, os irmãos trouxeram avaliação, né? Tá. Vamos fazer aqui meio que como se fosse uma correção da prova. Eu vi. Irmão, mas eu já entreguei, não tem problema. Eu só quero que você... Estão familiarizados ainda aí com a atividade? Hoje nós vamos introduzir, né? Eu quero somente falar um pouco sobre Melquisedeque. É comum você dizer, nós somos sacerdotes de Melquisedeque, nós somos da linhagem de Melquisedeque. Mas quem foi Melquisedeque? Por que nós falamos que somos dele? De onde ele veio? O porquê que ele veio? E o que simbolizava? Ele era um homem? Ele era Deus? Quem era Melquisedeque? Muitas vezes você vê dizer, ele era Melquisedeque, certo, mas quem era ele? Mas antes, eu gostaria de, como eu falei, de citar com vocês as lições, no caso a prova. E a lição número 1, melhor dizendo, a pergunta número 1, ela perguntava o que é divindade bíblica, baseado no que os irmãos aprenderam. O que os irmãos escreveram? Tudo bem? Pode responder. A composição de 3 pessoas, 3 almas, 3 personas: a persona do Pai, a persona do Filho e a persona do Espírito Santo. Um só Espírito, que é o Espírito Santo, e um só corpo, que é o corpo glorificado de Cristo. Amém. Alguém mais? Eu coloquei um monte de coisa lá. Semelhante? Não. Diferente. Tá. Mas a divindade, ela vem isso que ele falou. Ela é a plenitude dos, vamos assim dizer, dos seres. Também dizer a manifestação do único Deus que se manifestou ao longo dos tempos. Meio incompleto, porque você tem. Eu só coloquei só esse respaldo. Sim. Coloquei outras coisas. Por que eu estou falando isso? Porque depois aí os irmãos acham, mas eu achei que era assim, e você vê que não é tão complexo assim. É simples, entendeu? Às vezes o que falta é um pouco de atenção ou um pouco do entendimento a respeito disso.
Aí o que é teofania? A manifestação de Deus é através de figura de anjo. De anjo. Como o anjo do Senhor, rocha, penha, Então, nuvem, luz, fogo. não é anjo só. O anjo. Não. O anjo é uma manifestação, entendeu? Existiram outras, mas a Não, teofania é uma forma que ele se apresenta. Na forma como ele apresentou a Abraão, quando Abraão viu 3 Sim. homens. Então, assim, é Visível e palpável. Sim, então é Entendeu? muito rica essa parte aí, porque eu vi se manifestar como nuvem, como fogo, como luz, Todas como anjo do as- Senhor. É quando ele se materializa, simplesmente. Não, é isso, a rocha, penha. Certo. O que os irmãos acharam? Alguém escreveu alguma coisa diferente? Não. Ele falou, só que muitas vezes não era sobre a figura humana. Também. E que apresentava mais as citações mais no Antigo Testamento e também não deixa de ser citado no Novo. Aí eu coloquei os exemplos das passagens do Antigo. Amém. Então os irmãos estão indo certo aí. Tá. Explique com suas palavras baseado em Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Quem lembra o que está escrito lá? Esse momento a imagem e semelhança. A imagem na parte física, semelhança e parte Havendo antigamente falado É. através dos profetas, dos pais, dos patriarcas, No dos passado juízes, ultimamente tem falado pelos filhos. profetas, eunucos, nazireus, para que possa arrepender-se. Nos últimos dias, nos fala através do Filho que veio a pregar o Evangelho. Tá. Esse versículo a gente falou muito dele, né? Quem constituiu ele de tudo. Né? Que o Senhor, ele veio e ele falou-nos, né? Desde os últimos, através dos nossos pais, dos filhos, dos profetas. Aí nós acrescentamos, né? Os pactos que ele fizeram com os nazireus, né? Entre os sacerdotes, Na quer dizer, verdade, eu fico os preso. profetas. Sim, exatamente. A ideia é essa mesmo. Agora, assim, É fazer um resumo daquilo. Eu coloquei assim, a existência de um único Deus que já existia antes mesmo da criação, a expressão do verbo que existia com Deus, que era um mistério escondido, que se manifestou ali diante de nós. É o que? Você veja bem um exemplo, né? Eu não tenho uma resposta correta. Eu tenho uma linha de raciocínio a respeito disso. E eu interpreto de um jeito, você interpreta do seu jeito, mas ela não foge disso. Entendeu? Você dá mais exemplos, dá exemplos diferenciados, mas ele está sempre nessa mesma linha, né? Até então. E a número 4 explique com suas palavras o Salmo 110, versículo 1 e 2. Bom, Quem lembra aí? pode falar? Disse o Senhor, A o resposta? Senhor. Pode? Eu coloquei assim, ó. Deus não tem inimigos, mas sim um filho. Diz Jeová a Adonai: assenta-se à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos aos seus pés. Amém. Aí é o que você entendeu, não é isso? Uhum. Então, A expressão disse o Senhor ao Senhor, ou seja, o Pai disse ao Filho, e aí direciona a sentar no trono, como as duas divindades, né, as duas primeiras, o Pai e o Filho, e aí coloca que o Senhor enviará para os 7 fortalezas desde Sião, domina no meio dos teus inimigos, e a palavra de força e domínio em relação às coisas que não de acontecer, mas especificamente o período do seu reino entre os homens. o interessante daí que eu queria que vocês grifassem era isso. E disse o Senhor ao meu Senhor. Entendeu? Explicando Todos eles já são senhores. E uma coisa que nós vamos ver aqui é tipo um exemplo, né? Ele apareceu para Abraão como o Deus Todo-Poderoso, os três. a princípio, né? Não, estou falando de Gênesis capítulo 17, né? Quando ele falou, anda na minha presença e ser perfeito. Ele apresentou-se a Abraão como Jeová Jiré, né? Jeová Rafá. Então assim, ele se apresentou para ele de outras maneiras. Um exemplo, os testemunhos de Jeová, eles não creem que Jeová é um exemplo, né? Como nós vamos ver aqui, como ele apareceu para Melquisedeque, né? Como o Elohim. Eles não veem nele dessa forma. Eles veem apenas como Jeová. E isso daí para eles é Cristo, no caso, né? É como se fosse
a forma dele, como nós falamos, em Adonai. Mas eles não, entre aspas, não entendem essa forma. Para eles, Jeová é Deus e o que passar disso aí é alguém menor do que ele. Mas nós, vemos também em Coríntios que diz que nós não podemos tratar a divindade dessa forma, ou como sendo um ouro, outro prata e outro, uma pedra talhada. Não. Eles são os três de forma diferente, características diferentes, personalidades diferentes, mas eles são Deus. Eles não tem um menor do que o outro. Eles tiveram papéis diferentes, mas são Deus. Tá. Professor, se a gente colocar a diferença nesse salmo falando sobre o versículo 1 e 2, também está certo? Também, assim, no meu ponto de vista, o que eu queria grifar era isso, era que você separasse Adonai e Jeová. Porque ali ele fala, o Senhor ao meu Senhor, e ele pegou e perguntou, certa vez os fariseus perguntaram a Jesus a respeito dele. Ele falou, então, exato, ele perguntou como Davi disse, e disse o meu Senhor ao meu Senhor. Eles não puderam responder, porque eles não tiveram esse entendimento aí. Aí o número 5, é correto dizer que a divindade é dividida por 3 pessoas? Está falando de 3 almas, são 3 pessoas. Porque, um exemplo, deu um pensamento diferenciado. E o ilegal da teologia é isso aí. Porque você acredita dessa forma e você vai defender ela de uma forma que você acredita. Um exemplo, existem quando nós vamos falar sobre escatologia, existem os pré-tribulacionistas, eles acreditam, um exemplo, nós, a maioria pentecostais acredita na pré-tribulação, por exemplo, a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, pré. Aí existe o mid-tribulacionista, não, a igreja vai subir no meio da grande tribulação. Aí não, tem os pós-tribulacionistas, a igreja vai subir depois da grande tribulação. Aí cada um pega uma linha dessa. Só uma pergunta, não diz que lá no Daniel que a adoração e o sacrifício diário ia ser tirado, e quem viesse ia vencer a igreja? Quem vier o quê? Quem viesse ia vencer a igreja? Viria a ser. Não, vencer a igreja. Quem Está escrito em Daniel. Iria vencer. Quem vencer? Não, quem viesse ia vencer a igreja. O sacrifício diário ia ser tirado. Certo. A adoração Isso aí é no também. meio da grande tribulação. Não é quando a igreja estiver indo aqui, não? Não, a igreja já subiu. É o caso, nós defendemos a pré-tribulacionistas. Esse daí é o mid-tribulacionista, que a igreja vai subir no meio da grande tribulação, onde o anticristo vai se manifestar de uma forma, por exemplo, exigindo a verdadeira adoração para ele. Aí nessa hora é onde se abre o segundo selo, que o primeiro selo dura 3 anos e meio, que ele fala de paz. Então todo mundo vai ver paz, ele vai restaurar o templo, no caso ele vai construir os altares, ele vai ter os sacrifícios. Diz que quando o templo foi construído, tinha que ter nascido uma novilha ruiva. Aí diz que mais lá na frente nasceu uma outra novilha ruiva. E diz que a segunda vez que nasceu essa novilha ruiva foi no tempo de Cristo. E diz que pela terceira vez já nasceu esse gado ruivo, e diz que vai ser a construção do terceiro templo de Isso é alguma profecia? Não, vai acontecer isso em Israel. O pessoal já diz que nasceu uma novilha ruiva, E diz que estão querendo derrubar a mesquita árabe para construir o terceiro templo de Jerusalém. Eles não querem construir o templo. E ela vai ser derrubada, para se levantar o templo. Aí você vê um exemplo, Eu não sei quanto tempo demorou para construir aquelas, por exemplo, tipo um prédio em Dubai. Sei que dinheiro não é problema para ele, entendeu? Recurso e tecnologia muito menos. Então, assim, talvez a questão diz que no Japão eclodiu um negócio no metrô lá, eles construíram em 3 dias, parece uma semana. Reformaram o metrô, fizeram o túnel e botaram o asfalto em cima. Agora, quem dirá um tempo, ele pode ser feito de uma maneira rápida. Enfim, isso aí não é o nosso caso, mas uma delas vai ruir para que seja realmente construído o templo do anticristo. Tá, como eu estava dizendo aqui,
É correto dizer que a divindade é dividida? Nós dissemos que não, né? Por quê? Porque nós criamos a divindade, ela não é o Pai, o Filho e o Espírito, a divindade é os três juntos. Eu coloquei a unidade entre eles, que na verdade não existe três deuses, então existe um Deus, É porque você voltou Filho para trás, e né? um Espírito, né? E aqui, no caso, um exemplo, eu falei, é dividido por três pessoas? Não, eu coloquei não. Pois é, mas então como você explica isso? Não, na verdade, Eu difícil. coloquei As pessoas assim, não podem dizer que são três Há uma deuses. unidade entre eles, né? Há um vínculo Tá entre vendo eles. como é uma coisa que parece simples, mas se você for tentar expressar, aí o exemplo, você vai dizer, não, a divindade não se divide, porque os três são um. Mas ao mesmo tempo você concorda que os três são um, mas também são três. Sim, e os três parecem um. Aí, Tanto é que- esse entendimento, ele Deixa eu ver um foge exemplo ao aqui. nosso entendimento, entendeu? É por isso que não é fácil falar, né, como dizem os católicos, né, Tem uma da pergunta trindade. que você fez. Nós entendemos por divindade. Divindade é os três são um. Essa é a divindade. Eles entendem como trindade. Nós separamos os três da seguinte forma: não, eu sei que os três eles são compostos, né, através do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Ancião de Dias, do Espírito do Ser Vivente e do Verbo. Também não está errado, entendeu? Então, assim, cada um tem uma linha de raciocínio. Dificilmente pode ser um casal que faz a prova junto. Do exemplo, o pastor Márcio e a pastora Conceição. Eles não, exatamente, eles não vão fazer igual. Que é um exemplo, nessa hora aqui, talvez não sei se gerou dúvida, mas você pode ver de uma forma que não se divide e você pode bater o pé Você diz sim e depois bota que é tudo e mundo. pode dizer que não, e e aí depois você, que todo mundo. você mesmo se contradiz e às vezes de repente você pode até escrever um livro sobre isso aí. Então, é nesse ponto de vista aí, explique-se, né? Tá. De acordo com a Bíblia, a carta de Paulo em Efésios está dividida em 3 dispensações. Cite-as em um breve comentário sobre cada uma. Quais são as 3 dispensações? Mistério, graça e plenitude dos tempos. Tá, aí você fala. Explica brevemente. Um comentáriozinho a respeito disso aí para mim já tá bom. Baseado-se em Isaías, no Mas capítulo. vem cá, aqui fala que você tem que fazer um comentário. Sim, é o que eu estou falando. Então, foi o que eu coloquei lá. Certo, é o que eu estou falando, você já dividiu. Então, assim, os irmãos já entenderam. Né? E baseado nisso aí, você fala um comentário daquilo que você aprendeu. Aí, baseado em Isaías 14, né, do 12 ao 15, e Ezequiel 28, do 13 ao 18, explica com suas palavras a trajetória de Lúcifer, né, desde a eternidade até o estado eterno. O estado eterno nós sabemos que é o fim de tudo, né? É como se diz, lá onde ele foi lançado no lago de fogo. E o princípio, né, que é desde a eternidade, que é quando ele foi criado, o que ele era. E aí você, eu acredito, né, que deve ter falado alguma coisa a respeito disso. E que ele andava lá nas Assembleias dos Santos, e que aí ele caiu, né, esteve na região celeste, né, nas ordens celestes, depois ele vai cair de novo na terra, depois ele vai ser aprisionado pelo anjo, né, no caso Apocalipse capítulo 20, exato. Depois ele vai ser solto depois de 1000 anos, aí vai tentar ir em Magog, depois vai ser lançado no lago de fogo. Mais ou menos isso aí. Tá. 8. Explique com suas palavras Hebreus 1, do versículo 3 até o 12. Nós não vamos rever aqui, mas o que parcialmente ali ele dizia? Deixa claro a diferença, né? Que Cristo é superior aos anjos. É que nenhum dos anjos pode chamar o Deus de Pai, etc. Também é uma cerimônia da apresentação de Cristo ao Pai e a apresentação dele diante dos anjos, que ele era superior e ele era maior e que Deus não fez um trato com nenhum deles, né? E ele, o que ele fez, ele cumpriu, e agora ele deu a oportunidade de ele sentar-se à destra de Deus no trono, revelando que ele era o Filho de Deus. Essa é, né, o que está escrito lá. Eu não sei o que você escreveu, mas é por aí. O que você entende de Atos 17, 29? Né? É aquela palavra lá que fala a respeito do que
nós já citamos, né, o ouro, prata e a pedra talhada, e que nós não temos que ver a divindade dessa forma. Não, Deus, os três são Deus. Tá. Então, baseado no que eu imagino que você já sabe, aí agora a gente começa nossa meditação de hoje. A página 27 aí da sua apostila, que diz aí, etapas do ministério de Cristo, onde ele diz: a Bíblia fala dos períodos do ministério de Cristo, e é muito importante que o estudante da Bíblia entenda a partir de Isaías capítulo 61, versículo 1 ao 2, as etapas totais do ministério de Cristo, incluindo a sua segunda vinda. O único texto da Bíblia que revela essas façanhas, né, no caso do texto de Isaías 61, nele está completo, e nele nós vemos as etapas desse ministério. Nós já falamos disso aqui uma vez, que é Isaías 61, eu vou ler, na verdade eu não preciso ler, que ele já está aqui na apostila, né? Primeiro, o Cordeiro, aí ele diz: pelo seu ministério público, passando pelo ministério da sua morte e chegando ao ministério da sua ressurreição, né, que no caso foi a fundação da igreja. Veja que isso aqui é passos largos. Se nós formos parar para falar sobre isso daqui, cada momento desse daqui, a gente poderia ficar talvez uma aula falando sobre cada um desses. Um exemplo, a chegada do ministério dele, após a ressurreição dele e a fundação da igreja. A fundação da igreja é Atos, né? Um exemplo, a sua ressurreição, o que ele fez quando ele morreu, né? Já poderia ser outra aula aí. E o início, que era a chegada do seu ministério. Isso daqui nós estamos citando como cordeiro e como leão. Aí ele continua, até a sua segunda vinda, né, em vingança, para que um pouco se entenda sobre isso bem, no caso, marca na sua Bíblia, o ministério público. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, e enviou-me para restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos. Aí aqui o que ele está dizendo? Que no caso, o ministério, o labor do ministério de Cristo, né, é dividido em 4 fases. A primeira, o ministério terreno, que é Isaías 61, versículo 1, somente a parte A. O Espírito do Senhor está sobre mim, né? Aqui, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor Jeová me ungiu para proclamar boas novas aos aflitos. Abra sua Bíblia aí, Isaías 61. Aí, se você tiver caneta, você vai marcar e você vai dividir ela aí, para depois você estudar com mais calma em casa. Isaías 61. Todo o texto, aí que você vê o irmão falar assim: nós vamos ler apenas a parte A do versículo. Aí você vai ler até onde tiver ponto e vírgula, ou até que tiver um ponto final, ou uma exclamação. Oi? Né? Então, assim, é nessa hora que você divide o versículo. Isaías 61, do versículo 1, diz assim: essa é a parte A do versículo, fala do ministério terreno de Cristo. O que ele veio fazer? Aí diz: o Espírito do Senhor Deus, o Senhor é sobre mim, porque o Senhor Jeová me ungiu para proclamar as boas novas aos aflitos, né? Aos que sofrem, aos quebrantados, aos afligidos, aos necessitados, né? A esses. Foi para isso que Jesus se manifestou. O ministério de Cristo foi baseado nisso daqui. Aqui iniciou-se, né, no caso, o seu ministério terreno. E o ministério da sua morte? Aí ele continua, é a parte B do versículo 61. Aí quando ele diz: e enviou-me para restaurar os quebrantados de coração e proclamar liberdade por remissão aos cativos, em abertura de prisão aos prisioneiros. A parte B é o quê? Oi? A parte B é o quê? A parte B é o ministério da sua morte. Depois que ele morreu, ele não foi ao Hades e lá ele levou o cativo, o cativeiro? Então, é o que está dizendo aqui no versículo. Enviou-me, é o ministério terreno, enviou-me para restaurar os quebrantados de coração, proclamar liberdade por remissão aos cativos e a abertura de prisão aos prisioneiros. E aí tem 2 sentidos, né? Porque muitas vezes tem pessoas que estão presas na sua carne,
mas presos no pecado. E no caso aqui, na sua apostila também nós estamos falando sobre isso. Aí está lá, o ministério do Hades, né, que é da sua morte, a abertura de prisão aos presos. O ministério da graça, estou lendo na apostila, o ministério da graça após a ressurreição, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o ministério após a sua segunda vinda, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, e ordenar acerca dos que choram em Sião, que lhes dê uma grinalda em vez de cinzas, óleo de gozo em vez de pranto, e vestido de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que clamem por árvores de justiças, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado, né? No caso aqui até o verso 11, nós vamos ficar no versículo 2 aqui. Então o versículo 2, a parte A, o versículo 61, Isaías 61, versículo 2, a parte A, que diz: e apregoar o ano da benevolência, da graça do Senhor Jeová, o dia da vingança do nosso Deus. De que ele está falando aqui? Está falando dos mistérios a respeito da sua ressurreição. Isso daqui ele deu para quem? Para nós, para os discípulos, né? Apregoar o ano aceitável do Senhor, depois da sua ressurreição. E ainda assim ele ainda veio e pregou não apenas para os seus discípulos, ele apareceu para 500, apareceu para os discípulos, né, que iam para Emaús, e de outras formas apareceu mais outras vezes para eles. E qual era a ideia dele? Consolar os enlutados, né, que no caso, não sei se vocês não sabem o que quer dizer isso, o ministério depois da sua segunda vinda em glória, e a nação de Israel como um sacerdócio universal, que vai do versículo 3 até o 11. Ele veio restaurar isso daí. Por que Israel perdeu o sacerdócio universal? Por isso que eu queria falar de Melquisedeque. O ministério da parte B é o ministério 61.2. 61A e 61. O A é o ministério depois da sua vinda e da sua glória. E o 2B é a nação de Israel como sacerdócio universal. Porque lembra que quando ele subiu no monte, qual era a ideia de Deus ali? Quando ele fez ali no caso, né, o tabernáculo, ele era como se fosse a céu aberto, né? Deixa eu só pegar os textos aqui. Depois também pega a parte B do 2, o 3 até o 12, né? Essa questão do... Ele vai do 1, do 3 até o versículo 11. Ele vai falando a respeito da restauração de Israel como a nação sacerdotal, né? Com essa visão sacerdotal, que no caso a igreja tomou ela para si. Abra sua Bíblia aí e Êxodo, capítulo 19, versículo 20. Quem encontrou aí pode ler. Descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Esse é o 19 e 20, né? Aí a continuação dele está em Êxodo 20, versículo 18. Leia aí, pastora, pra gente. 22? Não, capítulo 20, versículo 18. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando, e o povo vendo isso retirou-se e pôs-se de longe. Amém? Agora lê o 5 e o 6 do 19. Por favor. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade, barra peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal, e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Amém? A ideia de Deus era fazer com que o povo, né, que, vamos aqui dizer, né, eu vou botar aqui como se fossem suas casas, Embaixo do Sinai. ao redor, né, vamos assim dizer, né, antes
eles estavam aqui, vamos aqui fingir que isso aqui são as casas, né? Várias das suas casas. A ideia de Deus era fazer com que o povo subisse até aqui, porque lembra que a Bíblia diz que Deus desceu, trouxe, né, no caso a sua lei flamejante, ele trouxe para um monte, mas a ideia de Deus era que o povo subisse. Aí é como diz no versículo 5 e 6, que eles seriam um povo sacerdotal, uma nação santa para as nações. Essa era a ideia de Deus. Mas no versículo que a pastora leu também aqui, me falha a memória, foi no capítulo 20, versículo 18, o povo não quis subir. Por quê? Porque Deus desceu, os anjos desceu, e quando eles chegaram aqui, vamos aqui dizer que isso aqui sejam as nuvens, né? Porque no caso estava sobre o monte, e que o monte, né, estremecia, fumegava, que os anjos desceram, naquela hora o povo falou, não, nós não vamos subir não. Moisés, vai lá, né? Esse barulho do chofar, esse barulho, né, das trombetas dos anjos, isso daí não é pra gente não. Vai lá você e fala com ele. E aí Deus, não vou dizer que se frustrou, né? Mas Deus queria que o povo subisse. Aí no versículo 19 e 20 diz o que mesmo, pastor? Só para complementar aqui. Descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Amém? Moisés subiu. Êxodo, primeiro foi Êxodo 19, 20, não é isso? Depois foi Êxodo 20, 18. Esse daqui é a segunda parte. Aí, no caso, a primeira está em 19, versículos 5 e 6. Essa daqui é a parte 1, essa daqui é a 2 e esse daqui é a 3. Se você for seguir na ordem cronológica, entendeu? O texto, um exemplo, ele começou aqui, aí ele fez uma pausa, depois ele voltou aqui no versículo 20, continuando aqui, Deus falou que ele tinha que fazer, aqui o povo não quis subir, Moisés subiu, e aqui Deus desceu. Se você fosse colocar na ordem cronológica, 1, 2 e 3, tá? Quando Deus desceu, o que aconteceu com o monte? Deuteronômio capítulo 33, versículo 2. A partir do 19 também. Sim. Versículo 2. E Deus respondia em alta voz quando Moisés falava. E o povo lá embaixo tremia, Morria. né? Quem pode ler aí? 33, versículo 2. Disse o Senhor, disse pois, o Senhor veio de Sinai e lhe subiu de Seir e resplandeceu desde o monte Parã e veio com 10 milhares de santos à sua direita e havia para eles o fogo da lei. Amém? Em algumas traduções é um pouco diferente. Diz que ele descia com dezenas de milhares de anjos e diante deles existia uma lei que era como se fosse um fogo resplandecente. E o que era esse fogo resplandecente? Os 10 mandamentos, a lei, as tábuas. Então não foi Moisés que escreveu, foi Deus que enviou. E os anjos que trouxeram, quantos anjos vieram? 10 milhares de milhares. 10 milhares, né, de milhares de anjos. E eles desceram, e quando o povo viu isso, e o monte fumegando, e aquela fumaça lá em cima, eles falaram, não, isso aí nós não vamos subir não. Vai lá, Moisés. Aí Moisés subiu. Quando chegou lá, Moisés quis ensinar para Deus, né, alguns tipos de coisa. Deus falou, tudo bem, Moisés, então desce. Quando Moisés chegou lá embaixo, o povo estava adorando o bezerro de ouro. Aí Moisés quebrou as tábuas. Aí da segunda vez, Moisés, Deus não deu mais a lei para ele. Aí ele pegou e falou, agora escreve. E isso é uma coisa, sabe, que machuca a gente, pelo menos falar a respeito disso. Quando Deus te dá algo, um exemplo, Deus te deu um ministério, as coisas vão fluindo e as coisas acontecem. Mas quando você perde, ou que você deixa escapar das suas mãos, aquilo que Deus te deu para você adquirir, é como se diz, sabe,
você, entre aspas, não vai tê-lo de graça mais. Você é como se você tivesse que pagar um preço por aquilo, sabe? Você vai ter que se esforçar, foi o caso de Moisés. Ah, Senhor, cheguei aqui agora, Deus fala, pô, então agora você escreve. E aí, como é que você escreve numa talha de uma pedra? Em cima de um monte, né? Uma talhadeira com dedo, não sei. Ele deu um jeito, né? E Deus falou para ele subir com as ferramentas, e ele subiu só. Então, assim, nós temos que ter esse cuidado também. Abra aí em Hebreus capítulo 7. Aqui nós vamos falar um pouco a respeito de Moisés. Deus aqui queria instaurar o seu sacerdócio no povo, o sacerdócio universal aqui, mas o povo não quis, né? Aí Deus teve que fazer o quê? Instaurar um sacerdócio levítico. Que era através da tribo de Levi. Exatamente. E o porquê? Por que só Levi escapou? Porque das 12 tribos que tinha, só a de Levi não estava bêbada. Foi só por causa disso. Aí Deus falou, não, então separa a tribo de Levi para mim. Porque foram deles os únicos que ainda se permaneceram, entre aspas, né? Pelo menos sóbrios. A verdade está escrita essa. Eles estão sóbrios, os outros estão embriagados, fazendo festa, adoração àqueles deuses. Então Deus separou por causa disso. E foi uma coisa de urgência, não foi uma coisa premeditada. A premeditação de Deus era chancelar eles aqui com sacerdócio universal, né? Para todas as nações. Uma nação de sacerdotes para ser sacerdote sobre todas as nações. Para todas as nações. Só que por causa de que o povo não quis subir, aí Deus teve que fazer um sacerdócio para eles, para que depois eles venham para o mundo. E quando é que eles vão restaurar de novo esse sacerdócio? No milênio. Quando Deus vier buscar Olha o tempo que demorou para que ele restaurasse de novo aquilo que era deles. Olha o tanto de tempo que Israel perdeu. Aí vai ser a noiva do pai. Já como a noiva, assim, nesse caso é como o serviço no tabernáculo, no templo do milênio. Então os israelitas vão servir como Deus queria que eles servissem. As nações virão até eles, entendeu? E eles servirão às nações. A ideia de Deus era essa, aqui ó, lá no Monte Sinai. Aí do Monte Sinai até foram 1400 anos antes de Cristo. Aí hoje nós já vivemos 2000 anos, né? Já estamos aí imaginando que, né, Cristo vai voltar agora, e aí depois tem mais 1000 anos, né? Que é o reino 7 anos, depois mais 1000 anos do reino milenar, que vai ser quando Israel vai atuar, quando Deus queria fazer isso aqui há pelo menos uns 3000 anos atrás. Lembra de Moisés? Moisés também tinha, no caso nós não vamos entrar nisso agora, quando a gente falar da teologia do Antigo Testamento, você vai ver a trajetória, que Moisés, o povo era para sofrer apenas 400 anos como escravo, mas por causa de Moisés eles ficaram 430, por causa de um erro de Moisés. Moisés matou o egípcio, e ele quis fazer com suas próprias mãos, aí por causa disso o povo pereceu mais 30 anos. Às vezes a gente se adianta porque acha que está na hora, e às vezes não é a hora de Deus, e que às vezes em vez da gente salvar, a gente pode prejudicar alguém. Mas enfim, a ideia de Deus era aqui, o sacerdócio universal era para ser lançado aqui, e ele ia vir através de quem? Quem Deus usou antes de... Não tem como não colocar esse nome aqui, né? De quem era o sacerdócio de Moisés? Hã? De Abraão? Não, o sacerdócio? É. Melquisedeque. Tá, mas quem foi que, vamos assim dizer, Ungiu Melquisedeque. eu não posso dizer ungiu, Mas estabeleceu ele como sacerdote. é que faz de que, um exemplo, da linhagem levítica, né, no caso, depois de Levi, ele veio e atravessou essas tribos, e nós sabemos que no tempo de Jesus, quem era o sacerdote?
Caifás, né? Nós sabemos que ele era o sacerdote. Ela vinha dessa linhagem. Quem eram os antecessores de Moisés? Se ele veio nessa linhagem desse sacerdócio. Depois dele aqui, nós sabemos, né, que veio quem? Jesus. Mas antes veio outros. Do sacerdócio, aí vemos, uma vez a gente fez esse tipo de gráfico aqui. Um exemplo, né? Aqui se iniciou o sacerdócio de Levítico. Vou botar só Levítico. De Levi. E aqui o sacerdócio de Melquisedeque. E o sacerdócio de Melquisedeque. O de Levi foi interrompido. Quando é que ele foi interrompido? Quando Cristo veio. Mas antes veio Davi também, né? Mas esse ministério de Levi não acabou quando os filhos. Como é que os filhos do sacerdote começou a. Os filhos de Eli? Sim, não, mas o sacerdócio continuou. Ele continuou até os tempos de Jesus. Um exemplo, Caifás era o sumo sacerdote. Não, mas Deus não falou que ia começar o novo sacerdote através de Samuel? Não, sim, aí tá. Aí que sacerdócio ele deu a Samuel? Universal. O sacerdócio de Melquisedeque. É isso que eu estou falando aqui, ó. Ele iniciou aqui, um exemplo, através de quem? De Adão. Adão. Veio através dos patriarcas. Adão, Enos, Noé, né? E depois Melquisedeque. Aqui assim, existem outros aqui, né? Mas isso aqui é só para você ver o prazo que isso aconteceu. E aqui no caso Melquisedeque, quem foi Melquisedeque? Porque tem gente que acha que Melquisedeque era um anjo. É como se fosse uma teofania. Ele apareceu atrás de um monte e chegou e falou: Abraão, me dá seu dízimo que eu vou te abençoar. Aí ele pegou o dízimo e foi embora. Se não me engano, Ele não era o rei de Sodoma, não? De Cã. Foi? De Sodoma? Pois é. Ele era da linhagem de Cã. E por isso que a genealogia dele não é apresentada. Porque Cã foi amaldiçoado. E ele foi amaldiçoado por Noé. E você vê que desde aquela maldição, a Bíblia diz em Neemias que o nosso Deus tem um poder de transformar a maldição em bênção. E ele começou através de quem? Um exemplo, né? Da descendência de Cã. Buscou um sacerdote como um exemplo. Nós falamos, o espírito de Elias. Quem era o espírito de Elias? Aonde a Bíblia fala em Malaquias que Elias virá novamente e fará essas coisas segundo o espírito de Elias. Deus, o Espírito Santo era o espírito de Elias e ele se deixou conhecer como espírito de Elias, mas ele não era o espírito de Elias. Quem viria na força de Entendeu? Elias não seria João Batista? Também, é o que eu estou falando. Dessa forma, ele diz que era o espírito de Elias, né? Querem dizer que era o Espírito Santo, mas ele se deixou conhecer como o espírito de Elias. Um exemplo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Entendeu? Não é que eles são diferentes, mas Deus se deixou conhecer dessa forma também. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele se deixou, entendeu, conhecer e se permitiu que fosse conhecido como o Deus deles. Assim como também se deixou ser conhecido como o Deus de Israel e não das nações. Que os das nações ele veio através de Melquisedeque. Agora você vai entender aí. Hebreus capítulo 7. O propósito estava estabelecido, o qual, né, Deus fez quando Israel saiu do Egito e havia avisado, né, em Êxodo 19, e diz que deveriam observar como nação sacerdotal. Israel não deveria se vangloriar da sua própria condição como tribo sacerdotal. Versículo 1. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Aí é o que? El Elyon. Eu acho que é isso. Não é isso mesmo? El Elyon. Que aqui ele está dizendo que ele é o que? Sacerdote, né? Do Deus
Ele se apresentou para quem dessa forma? Melquisedeque. Eu vou botar só o Mzinho aqui, tá? E para Abraão ele se apresentou como? Êxodo 17. Gênesis 17. Abre lá, irmão. Deus Todo-Poderoso, é o Shaddai, É o Shaddai. o Deus da montanha. É o Deus Todo-Poderoso, né? Então, você vê que, eu só vou pegar aqui o nome dele aqui. Você lembra da referência aí, Diogo? É 14 o quê? Do Shaddai, Gênesis 17, 17, versículo 1. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, na minha presença é perfeito. É o Shaddai. Aqui ele se apresenta como Deus Todo-Poderoso. É o Shaddai. Jeová seria o quê? Deus Entre aspas, como se fosse o único Deus, também. E ele pode se manifestar dessas formas aqui. O caso dos testemunhos de Jeová, no exemplo, aqui ele apareceu para Melquisedeque, e aqui para Abraão. Os testemunhos de Jeová diz que só existe Jeová. Só existe El Elyon e El Shaddai, Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Sabaoth, e aí vai. Então assim, Deus se apresentou de várias maneiras, e para cada uma daquelas maneiras ele era tido como um Deus todo-poderoso naquela área. Se nós fôssemos falar só dos nomes dele, né, poderíamos ter muito tempo para falar sobre os nomes dele. Mas, então, essa tese de Jeová, dos testemunhos de Jeová, já caiu por terra. E eles têm somente Jeová é Deus, Jesus não. O El Shaddai, né, um exemplo, o El Elyon, não, só Jeová. Se tiver Jeová é Deus, se não tiver, não é. E aqui nós vemos, não, eu sou o Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso. Então, Melquisedeque veio com essa missão aqui, nessa forma de Adonai, ele se manifestando como Deus Altíssimo. E Abraão tinha essa outra parte aqui, ó, o Deus Todo-Poderoso, é onde ele diz que aquele que te abençoar, eu abençoarei. E aquele que te amaldiçoar, Eu amaldiçoarei. O que aconteceu com Melquisedeque? Ele veio até Abraão para receber a bênção de Abraão. Porque Melquisedeque era de uma tribo, de uma linhagem, né? Nós vamos ver aqui mais aqui na frente, que eles tinham dos caldeus, né? Dos caneus, sei lá, aquelas aqui depois eu vou mostrar para vocês. Eles tinham essa linhagem, eles tinham problemas sexuais, pecados sexuais naquela área, e por isso as suas descendências eram finitas, ou vamos assim dizer, o nome certo é esse mesmo, maldita. E aí eles vieram buscar a bênção através de Abraão, uma bênção para a sua família, mas ele foi reconhecido como sacerdote do Deus Altíssimo. E aí Abraão pegou o que ele tinha e entregou como dízimo para ele, depois dele ter vencido aquelas guerras, né? E entregou para ele os seus dízimos de despojos. Ele abençoou Abraão e Abraão abençoou a ele. mas ele pediu algo que Abraão Mas não o deu. texto fala isso que era sem pai, sem mãe, sem tio. Sim, aí é o porquê, por causa da descendência dele, que ele veio da descendência de Cã e era amaldiçoado, entendeu? Então eles não contaram a descendência de Cã, contaram a descendência de Sem. Um exemplo, aquele outro filho de Davi teve Samuel, teve Natã, teve, como é o nome daquele outro que e Salomão, Absalão, tal, e esses outros aí, mas de Betseba. Ele teve Natã e Salomão. Salomão reinou e caiu. O outro rei que era parceiro era Natã, não teve.
Então, depois de Salomão, quem foi o próximo rei na linhagem de Melquisedeque? Jeroboão. Por que Jesus é conhecido como filho de Davi? Porque depois de Davi, é como se fosse depois de Davi, não teve essa outra genealogia, Deus esqueceu. Por quê? Porque eles pecaram. Todos eles pecaram. Então, depois de Davi, é como se ele tivesse lançado direto para Jesus. Jesus era o próximo rei. É por isso que aquele cego, né, o Bartimeu, ele grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí Jesus olha para trás, por quê? Porque ele reconheceu que Jesus vinha da linhagem de Davi. É como Deus falou: eu restaurarei o trono de Davi, né, ao qual você irá se assentar à minha destra. Ele reconheceu quem era Jesus pela linhagem. Ele não com os olhos enxergava, né, mas o seu espírito estava totalmente receptivo a isso. Tá, vamos continuar aqui. Porque Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando este voltava da matança dos reis, e o abençoou. Está lá em Gênesis capítulo 14, do versículo 18 ao 20. Que é: homens honrados recebem dízimo e bênçãos vindouras. Continuando, versículo 2. A quem Abraão deu dízimo de todos os despojos, e o seu nome significa, por interpretação, rei de justiça, né? Que é o Melquisedeque. E depois, rei de Salém, que quer dizer rei de paz. Homens honrados recebem dízimo em qualquer tipo de vínculo emocional ou carnal, porque era da descendência de Cã. Aí aqui está a explicação que a pastora falou. Ele aparece aqui sem pai, sem mãe, porque era da descendência de Cã e não de Sem. Mas ele foi um homem normal, sendo um tipo de Cristo, o nosso sumo sacerdote. Ao apresentar-se como elementos de sacerdócio, Melquisedeque foi confirmado como sacerdote. Por quê? Porque ele tinha uma tenda, ele tinha pão, ele tinha vinho, ele tinha altar, ele tinha cordeiro e tinha dízimo. O nome Melquisedeque significa o quê? Rei de paz ou rei de Salém, né? Rei de paz ou rei de justiça. Então, quem foi que ensinou para Melquisedeque essas coisas que nem na lei tinha? O que tinha na lei? Sacrifício. O sacrifício, né? Era o que? Era o cordeiro. Melhor, botar só o sacrifício aqui. E o que mais? Cerimonial. Né? Vamos botar aqui, eu vou só botar aqui do lado aqui. Cerimonial. E as ofertas, no caso, né, de manjares. Tá, que são as mesmas, você pode citar aqui também como pacíficos. Esses dois tipos aqui. Cerimonial é com C. Hã? É cerimonial é com C, você escreveu com S. Cerimonial, tá certo. Cerimonial, não está certo. Tá. Então aqui no caso de Levi, né? E no caso de Melquisedeque, ele trouxe pão, lembra aquele cereário? Trouxe vinho. O que mais que ele trouxe? O cordeiro. Que por si só é completo. Pois é, o cordeiro. Ele tinha uma tenda, que no caso era patriarcal, né? Ele habitava em tendas. E o que mais? Então, tendas, vinho, tinha um dízimo e tinha altar. Agora, a minha pergunta é: quem foi que ensinou isso aqui para ele? Esse sacerdócio aqui, existiu um intermediário aqui no meio. Mas eu vou colocar ele mais ou menos aqui, que era o nazireado, que nós conhecemos, né, por maior, né, teve Sansão e outros, mas como sacerdote nós conhecemos Samuel.
que foi essa interligação deles aqui. Enquanto esse daqui subsistia, né, que ele veio até aqui no tempo de, aqui eu vou dizer que é o tempo de Jesus, esse de Jesus aqui, que é o caso do universal, continuou, e o de Levítico foi interrompido. Por que o de Levítico foi interrompido? Eu falei bem aqui no começo, porque ele foi emergencial. Deus queria fazer com que as nações fossem conhecidas através do sacerdócio do povo dele, mas o povo dele não quis ir. Aí Deus fez esse sacerdócio levítico aqui, porque era o único, vamos assim dizer, a única tribo que estava, né, de cara limpa. Deus pegou e colocou eles aqui para restaurar eles até chegar aqui para ele fazer a igreja. E ele vai continuar ele aqui, no caso, né, no reino milenar. Vai ser quando eles vão ter essa oportunidade de restaurar esse propósito que Deus tinha criado aqui em antes de Cristo, 1400, para a memória, acho que é 30, é 37, então eu vou botar 30. Antes de Cristo, Deus já tinha feito isso. Aí aqui eu vou continuar para vocês entenderem. Sem pai, sem mãe, capítulo 7, versículo 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, mas feito semelhante. Não está dizendo que ele era igual. E tem gente que diz que Melquisedeque, não, o sacerdócio de Melquisedeque. Não, Deus se deixou conhecer pelo sacerdócio de Melquisedeque. Ele se deixou, não quer dizer que o sacerdócio era de Melquisedeque. Não, Deus se apresentou para Melquisedeque continuou, como também se apresentou para Sete, para Enos, né, para Noé, através, né, da sua descendência. Ele foi se apresentando, e depois é que ele fez o Levítico, e esse daqui continuou como se fosse numa linha paralela ao do nazireado. Aí ele continua dizendo aqui, que permanece como sacerdócio para sempre. Versículo 4: considerai quão importante era ele, aquele a quem o patriarca Abraão deu dízimo dos despojos. E na verdade, os filhos de Levi, que receberam ofícios de sacerdócio, têm o direito, segundo a lei, de receber o dízimo do povo. Isto é, os irmãos, embora tenham ou tinham saído dos lombos de Abraão. Aqui está falando de Melquisedeque. Mas aquele cuja genealogia é registrada entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas em Abraão. E Abraão tinha as promessas, mas Melquisedeque abençoou aquele que tinha as promessas. Fazendo isso, ele recebeu as promessas que também eram sobre ele, porque aquele que abençoasse ele seria abençoado. E Deus se mostrou para Abraão como Deus Todo-Poderoso, mas ele olhava para Melquisedeque e via o Deus Altíssimo. E Deus se apresentou para Melquisedeque como Deus Altíssimo, mas quando ele olhava para Abraão, ele via o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E aqui só faltou um, que era o Verbo, né? Como se fosse o Pai e o Espírito Santo, e o Verbo fazendo essa ligação aí entre eles. Mas eu não vou falar mais sobre isso aqui não, isso é uma coisa mais para frente. Indiscutivelmente, fora de toda contradição, quem é que abençoa o maior? É assim? É o maior que abençoa o menor? Mas aí acabou que Abraão abençoou quem deveria ser maior. O menor é abençoado pelo maior. Só que Abraão abençoou ao maior também, com essa bênção para a família, para as descendências de Melquisedeque. Depois nós vamos continuar aqui. É uma coisa tremenda, né? É um pouco complexo. É por isso que o pessoal, ninguém quer falar sobre Melquisedeque. Porque aqui eu estou falando de teoria. Quando a gente fosse cair para o texto, que são escassos, aí você tem que cair também para a história, né? E procurar outras coisas. E aí a hora que o pessoal não deixa assim mesmo, a gente é do sacerdote de Melquisedeque, mas a gente tem levita. Né? A gente não sabe o que é. A gente tem o pão e o vinho, que é do sacerdote de Melquisedeque, mas a gente, né, nós temos os outros sacrifícios. A gente tem campanha, né, que a campanha vem da onde? Do sacerdote de Levi. Melquisedeque não tem.
Ele simplesmente chegava e oferecia o sacrifício, Deus recebia. E era onde? Era só no templo? Era na tenda? Em qualquer lugar. É tanto que Jesus falou: o Pai busca os verdadeiros adoradores, né? E vocês dizem que tem que adorar lá, né? A mulher falou: tem que adorar lá em Jerusalém, mas nossos pais dizem que tem que adorar aqui por causa desse poço, e Deus deu o nosso pai a Jacó. Aí ele falou: o Pai procura os verdadeiros adoradores, não importa se ele está lá ou se está aqui. Então o que faz diferença é isso. Então esse é o sacerdócio universal. Não é aquele que você precisa de um templo, de um lugar para adorar a Deus. Não, você não precisa de um altar, você é o altar. E diferente do que ele estava aqui, Deus fez algo muito além do que descer aqui. No sacerdócio universal, né, vamos aqui dizer que aqui seja você, Deus está aqui. Pode falar. Já chegou pastores para mim, né, e falou assim: a oração é válida no monte, tem que ir para o monte. Eu falei: no dia que Deus me mandar ir para o monte, eu vou. Porque até agora eu ajoelho as madrugadas na minha casa, às meia-noite, às 3 da manhã, oro. Esse menino, os pés do Senhor, Deus tem me dado as costas. Também. Agora, no dia que ele mandou para o monte, né, eu já dormi, né? Mas não é só lá. Sim. A origem do sacerdócio universal, mas depois eu vou escrever isso aqui e vou botar para vocês lá em forma de texto. A origem do sacerdócio universal, mas a realização do propósito é divino. Que era o sacerdócio universal, não estava em Levi, inicialmente estava em Melquisedeque. Melquisedeque transmitiu a Abraão e a cada primogênito seria incumbido para propagar esse sacerdócio. A bênção patriarcal passaria por todos eles e alcançaria a bênção dos direitos por herança, de propriedade dobrada, a liderança espiritual, a autoridade moral, a posteridade, especialmente o sacerdote. Aí veio Enos, Noé, Enoque, Jó, Jetro. Quem foi que ensinou para Jetro? Olha, Moisés, divide esse povo aí, 70 grupos, separa, bota líderes sobre ele, divide essa carga, rapaz. Quem foi que falou isso para ele? Quem foi que ensinou ele? Jetro era sacerdote. Jetro era, como é que fala? Ele era patriarca. E nós não vemos ele vindo da linhagem de Levi. Então ele não é de Deus? Tem um livro, irmãos, eu nunca li ele, mas de repente se você procurar aí, talvez você se interesse. O fator Melquisedeque. Talvez você já ouviu dizer. O que quer dizer? É como Deus se apresentou e se manifestou em cada uma das religiões, em cada um dos povos. Existe um Deus todo-poderoso. Existe alguém que é acima de tudo e de todos naquela religião lá. É como Deus se apresentou para eles. O evangelho não foi pregado para eles, mas eles vão ser julgados segundo aquilo que eles receberam. A sua fidelidade para aquele Deus. Deus é religioso? Não. Ele é justo. E qual é o evangelho que Jesus, que muitos pregam, que diz que Jesus tem que, o exemplo, né, que falam, como é que fala, irmãos? Que Jesus, o evangelho do reino, então quando o evangelho do reino for pregado, então virá o fim. Né? Qual é o evangelho? Do reino. Mas qual é o evangelho do reino? Aí pouquíssimos sabem. Só prega a salvação. Nós vamos falar sobre ele no Congresso dos Homens. Muitos só falam isso. Qual é o evangelho do reino? A primeira palavra do evangelho do reino. Quem foi João Batista? Quem foi João Batista? O escolhido para preparar o caminho do Senhor. Qual eram as palavras de João Batista? Arrependei-vos, pois vos é chegado o reino dos céus. Então a palavra do reino é essa: arrependei-vos dos vossos pecados e sede salvos. Você não vê essa pregação na igreja mais. Você vê pregação para ficar rico, para curar doença, para comprar casa, arrumar mulher, você vê para tudo. Mas arrependei-vos, não, isso aí você não vê. Esse é o evangelho do reino. É uma representatividade do Espírito, né? Porque o Espírito convenceu-me acerca do pecado, da justiça e do juízo. E aí traz o arrependimento. Pergunta. Quer dizer que na linhagem de Adão até Melquisedeque, Enoque também conta como sacerdote? Sim. E eu posso dizer que até o sumo sacerdote, que ele era o cara, ele andou com Deus.
Entendeu? Deus dando, rapaz, o cara. Ó, Paulo fala, quão grande era Melquisedeque, a quem Abraão deu dízimos. Mateus 11:20, Jesus diz assim: então Jesus começou a denunciar as cidades em que a maioria dos seus milagres havia sido realizada, pois não haviam se arrependido dos seus pecados e nem se voltado para Deus. Olha o evangelho que Jesus pregava. Marcos capítulo 6, versículo 12. Os discípulos saíram e disseram a todos: se arrependam dos seus pecados e se voltem para Deus. Entendeu? Esse é o evangelho do reino, né? Em Lucas capítulo 16, versículo 30, ele diz assim: e o homem rico respondeu: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for até eles e se arrependerem dos seus pecados e se voltarem para Deus. Esse é o evangelho que salva. Esse é o evangelho do reino. Esse é o evangelho que os discípulos pregavam. Esse é o evangelho que Jesus pregava. Esse é o evangelho que João Batista pregava. Então, quando nós vemos um outro tipo de evangelho que não faz o pecador mudar o seu sentido de vida e voltar atrás, se arrepender do que ele fez, não é evangelho. Aí é o caso de Paulo: se alguém vos pregar um outro evangelho diferente do que eu vos tenho pregado, que seja anátema. Maldito, né? Tanto, tem mais aí, mas isso aí é outra coisa aí, é outra história. Então, continuando aqui, né? Foi juiz, um exemplo, né? Jó. Ele foi um grande patriarca durante os seus dias, foi juiz, foi sacerdote universal. Melquisedeque, né? Ele não era da linhagem de Sem, mas de Cã, e por isso não era contado na genealogia dos hebreus, e por isso seu pai e sua mãe e seus irmãos não contam na genealogia de Abraão. Aí aqui eu vou ler só isso aqui e vou encerrar aqui por causa do horário. Melquisedeque era cananeu. Melquisedeque era rei de Salém. Melquisedeque era sacerdote. Melquisedeque foi um homem. Melquisedeque era primogênito. Melquisedeque era conhecido do Deus Altíssimo, o Deus de Noé. Melquisedeque conhecia a lei desse sacerdócio, os elementos do sacerdócio, o pão, o vinho, o corpo do cordeiro e o sangue. Melquisedeque não era extremista e nem preconceituoso. Ele sabia da maldição que pesava sobre os cananeus e conhecia a respeito das bênçãos que estavam sobre os semitas e os jefteitas, e por isso ele buscou Abraão. Versículo 8. E aqui nós vemos que os homens mortais são os que cobram dízimos, mas ali ao recebê-los é quem dá testemunho do que vive. Aí no versículo 11 ele diz: porque a perfeição tivesse de ser alcançada por meio do sacerdócio levítico, sobre o qual o povo recebeu a lei, que haveria um surgimento de um outro sacerdócio, segundo a linhagem de Melquisedeque, no lugar do sacerdócio de segunda ordem de Arão. Por quê? Por que havia necessidade de ter um outro sacerdócio segundo a linhagem de Arão? Está escrito no versículo 11, aí acaba com uma interrogação bem grande, né? Por que o sacerdócio de Melquisedeque entrou no lugar do sacerdócio da linhagem de Arão? Aí ele continua no versículo 12: existia uma necessidade da mudança da lei. Versículo 12: nesse caso sabemos que quando muda o sacerdócio, faz necessário também da mudança da lei, porque aquele que se diz essas coisas e pertence a outra tribo, também ninguém serviu no altar de sacrifício. O que ele quer dizer? Que esse sacerdócio foi abolido, mas ele serviu para que esse daqui fosse estabelecido. Na verdade, Deus queria fazer esse sacerdócio universal aqui, mas o povo não quis. Não, levanta um. Aí instaurou o Levítico como uma forma de intermediação, para que não ficasse sem o sacerdócio, para que depois, quando Jesus viesse, e estabelecesse o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Leia o capítulo 7 de Hebreus. Na próxima aula a gente comenta mais sobre isso, quando ele diz no versículo 17: tu és o sacerdócio para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Foi Melquisedeque que deu a ordem? Claro, foi ordenado. Exatamente, ele foi ordenado. E aqui na página 27, se você olhar aqui, ele continua falando a respeito, né, do capítulo 15, do capítulo 14, essas partes que nós citamos aqui, e você vai ler esse capítulo todo.
Até a página 30. No 14, Abraão encontra com Melquisedeque, no 15 ele já está sacrificando. Exatamente. Apesar do capítulo ser grande, mas ele já reconheceu essa necessidade de sacrificar através de Melquisedeque. Então, irmãos, vocês vão ler a página 27, 28, 29, né, em casa. E na próxima semana nós vamos começar aqui da humanidade de Cristo, que é praticamente iniciar a nossa cristologia. Oi? Até a página 32. 27 a Até 32. a 37 do coração organizado. Foi? Não, até a 27 eu falei. Até a 22. Não, mas você pode ler a apostila toda. A apostila é sua. Não tem problema nenhum. Mas por que eu queria falar sobre o Melquisedeque? Porque tem gente que acha que Melquisedeque foi uma aparição de teofania de Deus. Não, ele é segundo a ordem de Melquisedeque. Não, se Jesus veio segundo a ordem de Melquisedeque, isso é um anjo, um Deus. Esse cara não, ele era um homem, era um pecador, e Deus fez se conhecer através dele, e dele Deus se deixou conhecer como um sacerdócio, de tal ponto que ele fala que Jesus veio segundo a ordem dele. Como é que pode, né? Segundo a ordem, ele quis dizer por fora do sacerdócio de Levi. Ele veio por aqui. E Moisés era sacerdócio de quem? Eu não acredito, irmão, vocês não pegaram. Ele era do sacerdote de Melquisedeque. Por quê? Quem é que abençoava o menor? O maior. Quem foi que estabeleceu Arão como sumo sacerdote do ministério levítico? Moisés. Então o maior abençoa o menor. Moisés era maior. Quando Moisés, como é o nome dele? Quando Arão queria falar com Deus, ele entrava dentro do tabernáculo e ele falava com Deus uma vez no ano aqui no Santo dos Santos. Quando Moisés queria falar com Deus, como é que Moisés fazia? Ele tinha uma tenda bem aqui do lado. E ele entrava aqui, todo o povo já se ajoelhava, porque sabia que Deus ia falar com ele. Na hora que ele chegava lá, a Bíblia disse que uma nuvem cobria aquela casinha ali que ele tinha. Então, o sacerdócio levítico precisava estar aqui dentro do templo para Deus falar com ele. O sacerdote de Melquisedeque não, aonde Moisés estivesse. Ele armava uma tenda ali, ele fazia um sacrifício. Abraão, quando ele, no capítulo 15, que nem o Diogo citou aqui, quando ele foi oferecer sacrifício, a árvore de rapina simboliza demônios. Vieram para quê? Para tomar e fazer atrapalhar aquele sacrifício que ele fazia a Deus. Mas ele as enxotava. E veja que ele passou de manhã até o fim do dia enxotando ali. Ele estava o quê? Através de um poder espiritual, é claro, nós até entendemos, mas ali você vê que ele estava fazendo segundo a vontade de Deus e não segundo a vontade de Levi. Por quê? Ainda não tinha nem vindo ainda isso daqui. Nós estamos falando de Abraão. Abraão, você pode chutar aí uns 1800 anos para lá, antes, né, no caso aqui de Moisés. Moisés em 1400, nós estamos falando em torno aí de 400 anos. Lembra que teve a profecia que ele falou que o povo ia aparecer 400 anos e depois disso veio Moisés e eles apareceram mais 400 anos? Então nós estamos citando aí pelo menos aqui em 1900 antes de Cristo e esse daqui em 1400 depois de Cristo, né? Sim, antes de Cristo. Exatamente. Então o sacerdócio levítico ainda não tinha nem aparecido. E ele já oferecia, Adão, Enoque e Abraão já oferecia sacrifício. Você pode observar que na Bíblia em Gênesis fala assim, ó, ao cabo de uns dias, aí você já vê Caim e Abel oferecendo sacrifício. Como é que eles iriam oferecer sacrifício se não fosse instituído por Deus? E quem foi que falou isso para eles? Adão. Amém? Bora? Como é que é? Quem? Aqui? Tá ok, mano? O que você tem? Vamos orar pela irmã. Amém?